Bom, vamos iniciar agora o capítulo 10 do Física 3, livro 2, geradores e receptores. São 20 exercícios, nós vamos iniciar aí pelo exercício número 1. Para circuito da figura, determine a intensidade das correntes I1 e I2. Bom, primeiro temos que determinar aí o I. Precisamos saber o valor da resistência equivalente. Então, calculando aí a resistência equivalente, nós vamos chegar aí a 8 ohms, né? A corrente I, então, será o I total, a força eletromotriz, sobre a resistência equivalente, que dá 5 amperes. Para determinar, então, o I2 e 1 e 2, é preciso saber o potencial. Então, o nosso potencial vai ser a força eletromotriz menos a resistência interna, menos a intensidade aí que passa pela bateria, pelo gerador. Então, U vai ser igual a 30 volts. Portanto, a intensidade de 1 é de 3 amperes e a intensidade de 2 amperes. Beleza? Tranquilo aí exercício. Exercício 2. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador. Calcule a força eletromotriz, a resistência interna e a corrente de curto-circuito. Então, para calcular aí a resistência interna, a variação da tensão sobre a variação da corrente, analisando o gráfico aí tensão e corrente, nós vamos chegar à resistência interna de 2 ohm. Portanto, a força eletromotriz, né, que vai ser daí a tensão, é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, dá 24 volts. E a corrente de curto-circuito vai ser daí a força eletromotriz sobre a resistência interna, que dá 12 amperes. 3. A figura representa a curva de potencial útil de um gerador de força eletromotriz e resistência interna R. Calcule o valor de E e R. Então, a potência é a força eletromotriz vezes a intensidade. Nós temos o valor da potência, que é 25, está aqui no gráfico. A intensidade nesse ponto é de 5. Então, nós calculamos aí a força eletromotriz como 5 volts. E a intensidade do curto-circuito, o R aí, a intensidade de curto-circuito, ela é de 10 volts, multiplicado aí, sendo igual, aliás, a força eletromotriz sobre o R, então o R é de 0,5 ohms. 4. Uma bateria elétrica real equivale a uma fonte ideal com força eletromotriz em série com uma resistência R, como mostra na figura. Quando os terminais A e B estão ligados em curto-circuito, a corrente de 10 amperes. Quando se coloca entre os pontos A e B uma resistência de 1,8 ohms, a corrente é de 5 amperes. Qual é o valor de E em volts? Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui que achar a resistência interna. Para um circuito em volts, então a resistência vai ser, a força eletromotriz é de 10 vezes a resistência. Bom, a intensidade da corrente é a força eletromotriz sobre o raio, sobre a resistência interna, mais 1,8. Substituindo os valores, aí nós vamos chegar à seguinte expressão: 5R mais 9 é igual à força eletromotriz. Portanto, podemos substituir o E pelo 10R. Com isso, chegamos ao valor aí de R igual a 1,8 ohm. Como 10R é igual a E, então a força eletromotriz vai ser 10 vezes 1,8, 18 volts. 5. 3 resistores de 40 ohm, cada um são ligados a uma bateria de força eletromotriz E e resistência interna desprezível, como mostra a figura. Então, quando a chave C está aberta, a corrente que passa pela bateria é de 0,5 amperes. Qual é o valor da força eletromotriz e que corrente passa lá pela bateria quando a chave C for fechada? Bom, vamos lá então. Para calcular aí a força eletromotriz, nós temos a intensidade é igual à força eletromotriz sobre a resistência equivalente. Então 0,5 é E sobre 80, que dá 12 volts. Na letra B, ao fechar a chave, nós vamos ter aí uma resistência equivalente aqui
em paralelo, mais uma em série, né? Então, nós vamos ter de 60 ohms de resistência. Aplicando a mesma fórmula, agora usando a resistência como 60, vamos chegar à intensidade de corrente de 0,2 amperes. 6. A tensão nos terminais de um receptor varia conforme a corrente, conforme o gráfico a seguir. Então, a força eletromotriz da resistência interna do receptor são respectivamente. Então, primeiro aí calculando, aplicando na fórmula aí nós vamos chegar que inicialmente aí nós temos 22 de tensão igual a E mais R vezes 2 amperes e no segundo ponto 25 volts de tensão é igual a E mais R vezes 5 ampere. Resolvendo aí 1 e 2, o R vai valer 1 e o V 20. Resposta aí da número 6, letra C. 7. No circuito a seguir, a intensidade de corrente de 2 A, a resistência de 2 ohm, a eletromotriz de 10 volts, a resistência interna de 0,5 ohm e 2 de 3 volts, R2 de 1 ohm, sabendo que o potencial no ponto A é de 4 volts, podemos afirmar que os potenciais em volts no ponto B, C e D são respectivamente. Nós temos aqui a queda de tensão do resistor R. Então, fazendo o cálculo, nós vamos chegar a 4 volts. Portanto, a tensão do VB vai ser igual a zero. O gerador ele aumenta a tensão e a resistência ela diminui. Então, calculando aí agora a tensão da parte C, nós vamos ter 9 volts. 9 volts. E por último aí o receptor e a sua resistência interna diminui a tensão. Então, a tensão do D vai ser de 4 volts. Consequentemente, ele quer saber nos pontos B, C e D, a resposta vai ser a letra A, 0, 9 e 4. 8. Apenas variando a resistência do resistor R da figura não é possível alterar. Número 8, resposta letra C, a força eletromotriz e a resistência interna da fonte. Elas são características do gerador, né? Então não podem ser alteradas. 9. No circuito da figura, a corrente do resistor R2 é igual a 2 amperes. O valor da força eletromotriz da fonte em volts é igual a... Então vamos lá. Nós temos aqui que R2 é igual a R3, portanto I3 é igual a I2, que é igual a 2 amperes. Então, I vezes o I total vai ser igual a 2 mais 2, que dá 4 amperes. Calculando a resistência aí equivalente, nós vamos ter a resistência interna mais R1 mais o R2 e R3 que estão em paralelo. Nós vamos ter então 9 ohms de resistência total. Resistência equivalente, uma força eletromotriz é a resistência equivalente vezes a intensidade total, resposta 36 volts. 10. Uma bateria de força eletromotriz 6 volts que tem resistência interna de 1 ohm alimenta um aquecedor que está funcionando com uma corrente elétrica de intensidade igual a 2 amperes. Nessas condições, a diferença de potencial em volts aplicada no aquecedor é igual a... Então, nós temos aqui a intensidade vai ser igual E sobre R mais 1. A intensidade é 2, a força eletromotriz é 6. Consequentemente, calculando aí, a resistência é de 2 ohms. Então, calculando agora a força eletromotriz, não aplicando, aliás, a primeira lei de Ohm, nós vamos ter aí que a tensão vai ser de 4 volts. Letra D. 11. Um gerador elétrico alimenta um resistor elétrico. Os fios ligados de ligação são supostos ideais. E é igual a 12 volts, R é 1 ohm e a resistência de 2 ohm. O potencial elétrico que o gerador transfere para o resistor vale.
Então, vamos primeiro calcular a intensidade da corrente, que vai ser a força eletromotriz, que é 12, sobre o raio, mais a resistência mais a resistência interna, 2 mais 1, isso dá 4 amperes. Então, a potência é a resistência multiplicado pela intensidade da corrente ao quadrado. A potência vai ser de 32 watts. 12. Uma pessoa dispõe de uma lâmpada incandescente de 120 volts de bateria de 40 baterias de 3 volts. Com esses componentes, monta circuitos nos quais usa a lâmpada e aí a gente tem aqui várias opções. A alternativa correta é a letra E, né? 40 baterias associadas em série. As forças eletromotrizes aí vão ser somadas. 13. Os pontos A e B do circuito são ligadas a uma bateria de 4 pilhas de 1,5 volts cada uma, colocadas em série. Então nós temos aqui a potência dissipada no sistema E. Primeiro temos que calcular a resistência. Como aqui a gente tem uma resistência em paralelo, e fazendo a conta aí de toda a resistência, nós vamos chegar a 3 ohm de resistência equivalente. A intensidade total da corrente é a força eletromotriz sobre a resistência equivalente. Então nós vamos ter de intensidade total 2 amperes. A potência é a resistência multiplicado pela intensidade ao quadrado, 3 que é a resistência, vezes 2 ao quadrado que é a intensidade total, 12 watts, letra D. 14. O circuito elétrico esquematizado é constituído de um gerador ideal de força eletromotriz e dois resistores de resistência R1, 4 ohms, R2, 6 ohms e um reostato RV, cuja resistência pode variar de 0 até 50 ohms. Para que a DDP dos terminais R1 seja E sobre 2 e o valor de RV em ohm deve ser. Então vamos lá. Para a tensão ser a força eletromotriz sobre 2, nós vamos ter aí que R2 vai estar aí em paralelo com RV e vai ser igual a R1. Portanto, R1 é o RV vezes o R2, RV mais R2. O R1 a gente tem o valor que é 4, o R2 é 6 e 6. A gente calcula o valor do RV, que vai dar 12 volts. Lembrando que ele pode alternar até 50. Então a resposta é a letra A. 15. No circuito E1 de 2 volts, E2 de 4 volts, R1 de 1 ohm, R2 de 2 ohms e R de 5 ohms. O valor da intensidade da corrente no circuito é. Então nós temos aqui a intensidade, a força eletromotriz, a intensidade total sobre o R1, que é a resistência interna do 1, mais a resistência do 2, mais a resistência total. Nós vamos ter aí 0,25 amperes, substituindo os valores que foram dados no enunciado. Então a 15 dá como resposta a letra A. 16. No circuito elétrico representado na figura a seguir, a fonte de tensão é uma fonte ideal que está sendo percorrida por uma corrente elétrica contínua de A. Quanto valem, respectivamente, a força eletromotriz e a força da corrente elétrica aí indicadas na figura. Então, primeiro temos que calcular aí a nossa força, a resistência equivalente, que é de 2,5 ohms. Então, calculando aí a resistência equivalente de 2,5 ohms, lembrando que esses dois estão em série e paralelo, essa série com esse daqui, nós temos de intensidade total. Para calcular a resistência aí, a força eletromotriz vai dar 2,5 volts. Como os dois caminhos aí têm a mesma resistência, logo nós vamos concluir que a intensidade da força vai ser a metade da resistência, ou seja, 0,5. Com isso nós chegamos à resposta à letra D, 0,5 amperes. O circuito a seguir representa 3 pilhas ideais de 1,5 volts cada uma, um resistor R de resistência elétrica 1 ohm e um motor, todos ligados em série. Considere desprezível a resistência elétrica dos fios de ligação do circuito. A tensão entre os terminais A e B do motor é 4 volts. Qual é o potencial elétrico consumido pelo motor?
Primeiro temos que calcular a intensidade da corrente, que vai ser daí a tensão sobre a resistência, 0,5 sobre 1 dá 0,5. E aí basta multiplicar a tensão vezes a intensidade, a gente chega à potência de 2 watts, letra D. Um gerador possui uma força eletromotriz a 20 volts. Quando os polos positivos e negativos dos geradores estão em curto-circuito, a corrente elétrica entre eles tem intensidade igual a 5 A. Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir. Qual a alternativa correta aí? Letra E. Todas estão corretas, gente. Todas estão corretas aí. A corrente elétrica máxima possível em um circuito ligado ao gerador é de 5 A. Isso é a definição aí de gerador em curto-circuito. A resistência interna do gerador é de 4 ohm, tá certo? Aí se a gente aplicar a primeira lei de Ohm. E quando os polos do gerador não estão ligados a um circuito fechado, a diferença de potencial entre eles é de 20 volts. Essa é a definição também de gerador aberto. Esse exercício serve como teoria para esse assunto. 19. Para garantir a manutenção elétrica preventiva de um automóvel, uma pessoa deseja substituir a bateria gerador de força eletromotriz do referido. O manual de funcionamento apresenta um diagrama V sobre I, V vezes I, mostrando a curva característica do gerador. Os valores da força eletromotriz em volts e resistência interna em ohm da bateria é. Então nós temos aqui, exercício 19. A tensão é E menos R vezes I, R aqui é a resistência interna. Para I igual a 0, nós vamos ter aí o V igual a 12 volts. E para I igual a 4, nós vamos ter aí o V igual a 10 volts. Portanto, 10 é igual a 12 menos R vezes 4 dá 0,5 ohm. A resposta 19, letra C. 20. Um grupo de alunos resolveu associar 4 pilhas idênticas 1,5 volts e 1 ohm de resistência. O valor da força eletromotriz equivalente medido da associação foi de 3 volts e a corrente de curto-circuito dessa associação ficou em 3 A. A associação que os alunos montaram de acordo com o texto foi... Resposta aí, letra C, gente. 2 geradores em paralelo, 1,5 e 0,5. 2 geradores em série, 3 e 1, que aí dá 3 amperes na intensidade de corrente em curto-circuito. Beleza?